Muito bem, pessoal, começando mais uma videoaula de projeto de instalação de sistemas de energia renovável. A partir dessa aula, a gente vai começar a estudar uma norma, a norma ABNT-NBR 16690, cujo título é Instalações Elétricas de Arranjos Fotovoltaicos, Requisitos de Projeto. Então essa parte é um pouco mais chata, nós vamos falar da norma, mas porque a parte de projeto de sistema fotovoltaico é regido por essa norma. Então, estudando a norma, a gente vai acabar estudando o projeto ao mesmo tempo, vendo ali os requisitos que a norma traz e abordando isso de uma forma um pouco mais prática, porque a norma muitas vezes ela é muito fria e tem apenas textos ali, nem sempre muito fáceis de entender. Então, nossa missão aqui vai ser interpretar aquilo e trazer para uma realidade mais próxima que a gente vive. E como eu já disse outras vezes, né, nossa disciplina de energias renováveis tem o foco em sistemas fotovoltaicos, então nada mais justo do que a gente estudar a norma que é a principal referência aí nessa área de projetos. Então vamos começar aqui, pessoal, dando uma contextualizada. Essa norma, apesar de a geração distribuída baseada em energia solar fotovoltaica ter começado mesmo com força no Brasil em 2012 e em 2015 ela realmente tomou corpo, só em 2019, dia 3 de outubro, que essa norma foi surgir. Então, essa norma foi um marco importante porque até então não existia uma norma definindo assim, todos os quesitos de um projeto. O que se fazia aqui era seguir as indicações dos fabricantes, né, no que diz respeito a módulos fotovoltaicos, procedimentos para instalação, aterramento de inversores, né, a parte de CC, a parte de CA. Então o que se seguiam eram as instruções das distribuidoras de energia e dos próprios fabricantes. E os fabricantes, por sua vez, se baseavam em normas europeias principalmente, né, que é onde essas tecnologias geralmente elas têm origem. Então, essa norma é muito importante, mas ela não invalida o que foi feito, o que foi instalado antes da data de 2019, porque essa norma também foi baseada em normas internacionais, então a maioria dos procedimentos que já eram feitos estão agora validados por essa norma, né? Mas não deixa de ser importante ter um documento, né, em português que sirva de referência para o profissional brasileiro mesmo. Então vamos começar, pessoal. Essa norma, a primeira coisa que vai ter na norma é o escopo. Assim como na norma 5410, né, de instalações elétricas de baixa tensão, essa também no início ela traz ali uma indicação de onde que essa norma se aplica e onde que ela não se aplica. Né? Porque dependendo do tipo de circuito, pode ser que você tente usar uma norma que não é adequada para aquele nível de tensão ou para aquele nível de potência. Então, essa norma ela não se aplica a arranjos fotovoltaicos, né, conjuntos ali, geradores fotovoltaicos com menos de 100 watt pico, certo? E nem aqueles que têm tensão de circuito aberto inferior a 35 volts, ou também maior que 1.500 volts. Certo? Então, se você quer aplicar essa norma, tem alguns requisitos. Tem que ser um sistema solar com mais de 100 watt-pico de potência e com tensão de circuito aberto entre 35 e 1.500 volts. Além desses limites, essa norma não é aplicada. Então, sistemas muito pequenos e sistemas com tensões muito altas. Não quer dizer que o sistema é grande demais, não. É só a tensão que pode ser alta demais para essa norma se aplicar. Então, como hoje em dia o módulo fotovoltaico de menor potência que você vai encontrar no mercado, aí, um módulo grande para aplicações interligadas na rede, o menor vai ser com uns 300 watt-pico de potência e a tensão de circuito aberto dele vai ser por volta de uns 40 volts. Então é de se esperar que essa norma seja aplicável hoje em dia a sistemas fotovoltaicos com um módulo para cima. Então ela é bem abrangente mesmo. Apenas sistemas muito pequenos mesmo, ou aqueles que têm tensões muito elevadas é que não vão ser contemplados pela norma. E aí é importante a gente lembrar que a norma 5410 ela indica que ela se aplica a circuitos de tensão a até 1.000 volts, né, vamos dizer assim, de 0 a 1.000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, e sistemas até 1.500 volts de corrente contínua. Então a gente percebe o seguinte, essa norma, a 16690, ela se aplica a circuitos de corrente contínua de baixa tensão, que é o limite estipulado pela norma 5410 dos 1.500 volts aqui como limite, né, que a gente vê aqui também. Então, começando, toda norma traz referências normativas, e essa norma não é diferente. Então, lá no caderno didático tem, né, uma quantidade maior, e eu acho que nem coloquei tudo também não, porque são muitas normas que servem de referência para essa. Então não quer dizer que você vai ler uma norma e que você vai saber tudo o que você precisa.
né? E, infelizmente, né, no caso nosso como técnico tem que consultar normas, praticamente toda norma dessa área de eletricidade ela traz ali referências de várias outras, então você acaba tendo que conhecer um conjunto bem grande de normas para atender ali todos os requisitos, né, que são solicitados. Então algumas das principais normas citadas nessa norma são a 5410, de instalações elétricas de baixa tensão, a 5419, que é de proteção contra descarga atmosférica, a 6123, que é força devido a vento em edificações, né, tem tudo a ver com sistemas fotovoltaicos. Tem essa 16 dos 274, que é uma que a gente vai ver aqui, que fala sobre requisito mínimo para documentação, ensaio e teste em usina fotovoltaica, muito importante para nós. Essa 16612 também é muito importante porque ela fala dos cabos de potência para os sistemas fotovoltaicos, onde vai ver ela com um pouco mais de detalhe, porque os cabos são diferentes, né? As normas que lidam com cabos para corrente alternada e corrente contínua são diferentes, principalmente corrente contínua em relação a sistemas fotovoltaicos, porque a gente tem radiação, né, ultravioleta, tem umidade, né, em sistemas fotovoltaicos, então é um pouco diferente. E entre outras normas, não vou citar todas aqui porque nem todas estão nessa lista, é mais as principais para a gente ter uma noção da dimensão do que é uma norma, né, uma norma técnica. Então, começando, agora eu vou deixar o título bem pequenininho aqui, só com a BNT NBR 16690, e vamos falar aqui dos princípios principais, fundamentais. Esses princípios fundamentais, eles são aproveitados da NBR 5410. Então, quando você lê a norma 16690, tem várias partes dela que falam, se aplica o que diz na norma 5410. Então, a gente vê que essa norma, ela é um puxadinho ali da 5410. Muita coisa elas vão acabar compartilhando. Então, essa parte aqui, ela é fundamental para qualquer instalação elétrica de baixa tensão. Então, vai englobar também as usinas fotovoltaicas. Então, o que é um princípio fundamental? Por exemplo, proteção contra choque elétrico. Então, todo tipo de instalação de baixa tensão, ela tem que ter proteção contra choque elétrico para pessoas e animais. Então, essa proteção que a gente está falando aqui agora, não é bem uma proteção elétrica, como um disjuntor ou um fusível, não. É uma proteção física, uma barreira física mesmo, primeiro, para impedir que alguma parte viva seja tocada, né? Então não pode ter um circuito elétrico exposto, energizado, e também uma proteção, por exemplo, como um aterramento, porque o projetista e o executor da obra, ele tem que garantir que nenhuma parte, né, que possa ficar elétrica ou pode ficar viva, como a gente costuma dizer, por algum acidente, venha a dar um choque em uma pessoa, por exemplo, ou um animal. Então, por exemplo, já devem saber pela 5410 que um eletroduto metálico ou algum quadro metálico, ele sempre tem que ser aterrado, porque não pode ter parte viva perigosa nem propositalmente e nem por algum acidente, né, numa instalação elétrica de uma forma geral. Continuando, proteção contra efeitos térmicos. Então, você tem que construir, planejar, projetar a sua instalação elétrica, diminuindo assim ao máximo qualquer risco de incêndio, por exemplo. Então não pode usar materiais inflamáveis. Todas as normas de materiais elétricos prevêem que os materiais têm que ser não propagantes de chama. Então são materiais que não pegam fogo, né? Muitas vezes eles são baseados em plástico, em polímeros, eles derretem, eles soltam muita fumaça, mas eles não pegam fogo, então não propagam chama. E de uma forma geral também, essa proteção tem que ter a ver com, por mais que algumas partes do sistema elétrico fiquem quentes, essas partes não podem estar acessíveis a ponto de ser tocadas por alguém. Então você tem ali um barramento, ou um cabo, um conector que esquenta muito, ele tem que estar protegido por alguma superfície e inacessível para uma pessoa ou para um animal. Outro princípio fundamental é a proteção contra a sobrecorrente. A sobrecorrente, além de ela causar problemas elétricos para o sistema, ela pode causar aquecimento excessivo de partes do sistema e também existe a possibilidade de uma sobrecorrente, uma corrente de curto-circuito ou uma sobrecorrente muito alta, dela causar força entre condutores. E os condutores podem se mover. E essa força pode ser o suficiente para machucar alguém. Então, tem que ter proteção contra a sobrecorrente. Geralmente, essa proteção ela é conseguida com disjuntores, como esse que vocês estão vendo na foto, ou fusíveis, né, ou dispositivos desse tipo, que vão impedir a sobrecorrente de acontecer.
Outro princípio fundamental é que toda instalação elétrica tem que ter proteção contra sobretensão. Sobretensão é o caso quando a tensão do sistema se eleva bem acima dos limites, né, que deveria. E essa proteção é conseguida com esse DPS, né, o dispositivo de proteção contra surto. Tanto ele quanto o disjuntor são equipamentos assim, fundamentais de proteção e que, se vocês não estão muito familiarizados com ele hoje, a gente vai passar depois, né, um por um ali, dando detalhes de como que classifica, como que escolhe. A questão é que, quando que pode ocorrer uma sobretensão em um sistema elétrico? São principalmente duas fontes. A primeira é descarga atmosférica. Então, pode ser que caia uma descarga atmosférica próxima da região onde a instalação elétrica está. Essa descarga atmosférica pode vir tanto pelos fios, né, condutores do sistema de distribuição, quanto em forma de indução eletromagnética também. Né, a gente sabe pela lei de Faraday aí que se um circuito é atravessado por um campo magnético variável, vai surgir uma tensão nesse circuito proporcional à intensidade da variação desse campo magnético. Então, com uma descarga atmosférica próxima, mesmo que ela não acerte nenhum dos fios da instalação, pode induzir tensões muito elevadas na instalação elétrica. Então, os DPS vão estar lá para isso. Outra possibilidade é quando você tem manobras. Por exemplo, imagine uma região que tem uma indústria muito grande, por exemplo, que consome muita energia. Se por acaso essa indústria ela é desligada subitamente, abruptamente, né, de uma forma não planejada, o que não é comum, pode ser que a região que ela está instalada sofra ali durante um período bem curto, ali, momentâneo, uma elevação de tensão muito rápida. E isso pode causar defeitos também, né, dependendo do tipo de equipamento que está instalado. E aí esse tipo de dispositivo, o DPS, vai ajudar a proteger essa instalação. Outros princípios fundamentais. Desligamento de emergência. Então, sempre que tiver uma situação de perigo dentro de uma instalação, tem que ser possível você desligar de uma forma emergencial essa instalação. Então, numa casa, por exemplo, um disjuntor é uma forma fácil de se fazer isso. O disjuntor fica geralmente dentro de um quadro que não precisa de chave para abrir, basta você utilizar ali algum tipo de trava ali na porta que é também feita de plástico, você consegue desligar a instalação. Então, todo sistema elétrico vai ter que ter essa possibilidade de um desligamento de emergência. Já o seccionamento a possibilidade, também tem a ver um pouco, de você desligar o circuito para dar uma manutenção, por exemplo, ou no caso de um defeito, isolar ele do restante do circuito, para que o restante do circuito continue funcionando enquanto ele passe ali por reparos, manutenções ou algum tipo de verificação. E por fim, do princípio fundamental é a independência da instalação elétrica. Então a instalação elétrica tem que ser pensada de uma forma que ela possa ser construída livre e de qualquer influência de outras instalações. Então, por exemplo, você não pode ter dentro de um ambiente um circuito elétrico alimentado pela instalação de dentro do próprio ambiente e um circuito alimentado por uma instalação de fora. Isso é muito perigoso, porque você pode precisar dar uma manutenção dentro desse ambiente, desligar um circuito achando que está tudo desligado, e aí tem um circuito externo alimentando alguma coisa. Então isso não pode acontecer, tem a ver com a independência da instalação elétrica. Outro princípio fundamental é a acessibilidade dos componentes. Então eu coloquei aqui uma foto de um inversor com alguns quadros instalados próximos a ele, porque a acessibilidade é muito importante. Quando você projeta e executa uma instalação elétrica de qualquer tipo, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com as indicações dos fabricantes, sobre qual que é o distanciamento mínimo que tem que ter entre um dispositivo e o outro, principalmente nesse caso, para facilitar a operação, mas em especial a ventilação do equipamento, que ele pode emitir calor e precisa de um espaço mínimo para circular o ar. E além disso, tem que pensar o seguinte, tem que ter espaço para você operar o equipamento e dar manutenção se for necessário. Então estou mostrando para vocês aqui que o instalador desse inversor não colocou os quadros muito próximos a ele. Ele observou que tem que ter uma distância mínima, uma distância para você conseguir abrir a tampa do quadro também sem bater no inversor. Então isso é só um exemplo, mas que é muito importante, em qualquer instalação elétrica. Os últimos itens aqui também muito importantes dos princípios fundamentais são seleção de componentes. Toda instalação elétrica tem que ter os componentes escolhidos conforme as normas vigentes no Brasil. Então é muito importante que se observe as normas técnicas. Geralmente a gente tem aí selos do Inmetro que garantem que os componentes são fabricados conforme as normas. Então não é que você vai ter que, por exemplo, comprar um eletroduto e procurar as normas de fabricação de eletroduto, que existem, são algumas,
para verificar se aquele eletroduto está atendendo às normas. Se você comprar algo numa loja, né, que tem nota fiscal, que tem ali um selo do Inmetro, já é garantia. Então, toma cuidado para não comprar material falsificado, por exemplo, que hoje em dia o mercado está cheio e com certeza ele não tem a qualidade necessária para aceitável, vamos dizer assim. Outra possibilidade que também, outro princípio fundamental, é a verificação da instalação. Então, toda instalação tem que ser verificada, inspecionada e ensaiada antes de entrar em operação. Nós vamos falar disso depois com mais detalhes, né, com um foco maior na usina fotovoltaica, que toda vez que você faz uma instalação elétrica tem uma série de testes que você deve executar antes de colocar ela em operação para garantir que depois que você, que é o profissional, não estiver mais perto ali, ela vai estar funcionando de uma forma segura, né, para o seu cliente, né, para o operador ali. E por fim, o último princípio fundamental que eu vou falar para vocês é a qualificação profissional, que é uma coisa assim bem básica, bem óbvia, porque que todo profissional que executa uma obra, que projeta, faz um projeto de instalação elétrica, ele tem que ser um profissional habilitado, um profissional capacitado. Então, isso é importante para garantir a qualidade do processo, a qualidade da instalação e também por questões legais também. Como eu mostrei para vocês na última semana, na última quinzena, existem profissionais específicos para executar cada tipo de obra. Né? Se um profissional não está capacitado a executar uma obra, ele pode responder por isso, né? Judicialmente, inclusive. Então, nós vamos passar agora para a determinação das características gerais de uma instalação, que tem a ver com o projeto mesmo, algumas coisas que você tem que pensar na concepção da instalação. Então, para começar, lógico que nem todos aqui vão ter a ver com sistemas fotovoltaicos, porque essas partes iniciais da 16690 foram retiradas da norma 5410, mas também são importantes e, de alguma forma, os conceitos são muito próximos quando você trata de instalação de usina fotovoltaica e de uma instalação predial de corrente alternada comum. Então vamos lá. Utilização prevista e demanda. O que significa isso como uma determinação de característica geral de uma instalação? Basicamente, a utilização está relacionada com pensar qual que é a potência de alimentação que eu preciso do sistema. Eu preciso de quantos watts, quantos quilowatts que eu vou precisar aqui de instalação. Então isso é importante porque tem a ver com a dimensionamento de todos os equipamentos e a determinação para saber se a sua instalação que existe, por exemplo, ela atende, conversar com a distribuidora para saber o tipo de fornecimento que ela tem naquela região. Então isso é importante. E a demanda também. A demanda vai indicar principalmente qual que é o regime de carga do meu sistema. Né? A utilização prevista, beleza, você vai pegar ali quais cargas você vai utilizar. E a demanda é quantas dessas cargas vão ser ligadas ao mesmo tempo, qual que vai ser a exigência máxima. Isso é muito importante para dimensionar cabos, sistemas de proteção, eletrodutos, porque dependendo do sistema, você pode criar ali fatores de simultaneidade e considerar que nem todo equipamento vai ser ligado ao mesmo tempo. Isso vai ser de acordo com o sistema. E com isso você pode evitar colocar, por exemplo, cabos muito grossos, disjuntores de valores muito elevados, para um sistema que talvez, apesar de ter muitos equipamentos, nunca vai chegar a utilizar determinada potência porque não se usa tudo ao mesmo tempo. Então, tem tudo a ver aí com instalações elétricas. Esquema de distribuição. Isso tem a ver principalmente com o tipo de aterramento do sistema. Então, eu não sei se vocês já estudaram lá na matéria de instalações elétricas, os tipos de aterramento possíveis. Né? Que tem o aterramento TT, TI, TNC e TNS, a gente pode falar disso depois em outro momento, se for o caso, mas o esquema de distribuição também está relacionado à determinação do tipo de alimentação da sua instalação. É monofásico? É bifásico? É trifásico? Né? Isso está relacionado também com a letra C ali, alimentações disponíveis. Está relacionado com o valor de tensão, frequência e potência máximas da instalação. E no caso de uma usina fotovoltaica, isso tem relação, porque o inversor que você vai utilizar ele varia se a instalação for monofásica é um tipo, se é bifásica é outro tipo, se é trifásica é outro tipo diferente. A potência máxima também, a gente sabe, só pode ser instalada uma usina com potência máxima igual à disponível para instalação. Então todos esses conhecimentos são fundamentais, tanto na instalação elétrica quanto na instalação de uma usina. Tem também as exigências quanto à divisão da instalação. Não é o caso de uma usina fotovoltaica, mas uma instalação elétrica a gente sabe que tem circuitos dedicados para finalidades específicas. Então você tem circuito de iluminação, circuito de tomadas, cargas com correntes superiores a 10 amperes, tem que ter uma tomada própria para ela, com um circuito próprio, um disjuntor próprio, certo? A gente sabe que tem tomadas que tem que ter interruptor diferencial residual, umas sim, outras não.
Então, isso também é uma determinação de uma característica geral da instalação que é feita ali preliminarmente, né, na parte do projeto. Temos também ainda as influências externas, também que é uma questão importante, que tem a ver com o ambiente em que a instalação vai ser feita. E aqui, muito importante na parte de sistemas fotovoltaicos. Então, listei para vocês aqui algumas influências externas que a gente tem que estar atento quando vai fazer uma instalação elétrica de qualquer tipo. Então, você tem temperatura ambiente, tem que saber se o equipamento foi feito para trabalhar nela, a altitude, principalmente altitudes acima de 1000 metros, devido ao ar mais rarefeito, né? Tem alguns equipamentos que têm exigências quanto à ventilação. E quanto maior a altitude, maior a exigência de ventilação que o equipamento vai ter. Então pode ter presença de umidade, presença de substância corrosiva ou poluente, alguma solicitação, esforço mecânico que pode ser solicitado ali no equipamento, presença de flora e fauna, que pode não parecer um problema, mas no caso de uma instalação de um sistema isolado, por exemplo, pode ser um caso de você ter que criar uma barreira mecânica ali para algum animal não fazer um ninho ou não se aproximar de um equipamento elétrico. Então todas essas são influências externas que tem que ser pensada pelo projetista quando vai pensar numa instalação, tanto de usina fotovoltaica quanto de uma instalação elétrica comum. E por fim, os requisitos de manutenção também, que quando você constrói uma instalação elétrica, tanto de uma usina quanto uma instalação comum, predial, você tem que pensar que ela vai precisar passar por manutenção. E no caso de uma usina fotovoltaica, isso é mais crítico ainda, porque se você instala um sistema fotovoltaico no telhado, por exemplo, e principalmente porque é um sistema que tem vida útil muito longa, mais de 20 anos para os módulos fotovoltaicos e mais de 5 anos para os inversores, você tem que preocupar, está tudo acessível. Se alguém precisar vir aqui no módulo, conferir alguma coisa, fazer uma limpeza, tem acesso. Então, o instalador tem que pensar, deixar uma escada, uma linha de vida para ele se ancorar se tiver que subir no telhado. Tudo isso faz parte também do projeto elétrico, que é uma das características gerais aqui da instalação. Então, essa videoaula ficou até um pouco grande, vai ficando por aqui. Na próxima a gente vai continuar discutindo essa norma, mas agora outros tópicos.